Olá, você que acompanha a Tribuna. Estamos aqui nos estúdios em Niterói. Eu, Luan Sanches e o Pedro Menezes estamos com Luiz Antônio Melo, que é a figura importantíssima do jornalismo, tanto impresso quanto em rádio, e vai ser representado no filme Aumenta que é Rock and Roll. Vai ser interpretado pelo Johnny Massaro, mas, como sabemos, o filme toma certas liberdades. Então, nada melhor do que estar com a pessoa aqui em carne e osso para contar histórias que não vão ser representadas no longa ou que não aconteceram exatamente daquele jeito. Pedro. Então, para iniciar esse papo aqui, eu gostaria só para você situar um pouco a gente como é que foi o seu início na rádio, como é que você chegou na Rádio Fluminense, né? Como isso se deu? É, Bom, obrigado pelo convite, né? Um prazer falar desse filme, falar da rádio. Né? Bom, eu cheguei no veículo rádio, num concurso de ouvintes, né? Uma rádio de rock e tal, 72, tinha poucos anos e tal. Fluminense, ela foi uma rádio que aconteceu completamente do acaso, né? Todo cara que trabalha em rádio, todo cara que trabalha em jornal, né? O cara que trabalha em rádio tem um dia o sonho de ter uma rádio. O cara que trabalha em jornal tem um dia o sonho de ter um jornal. Isso faz parte do folclore, né? Um dia eu fui levar, eu e o Samuca Weiner, meu amigo falecido, levar um programa, uma proposta de um programa que se chamaria Rock Alive. Esse programa acabou existindo na Fluminense. São Novara da última hora, né? O pai dele fundou a Última Hora. Ele é filho, também jornalista, né? Com a mesma pegada do pai e tal, não sei o quê, enfim. Samuca, cara sensacional, ele morreu a serviço, morreu numa unidade móvel da Globo, um acidente. Aí, fomos lá falar com o superintendente do Grupo Fluminense, que era Rádio Jornal, né? O Efrem Amora. Não, temos essa ideia aqui, de um programa assim, tal, não sei o quê. Aí ele olhou, olha, eu não entendo muito de rádio, não, o negócio é mais jornal mesmo, e tal. Vai, ficou assim. Até que eu e o Samuca saímos meio um jururufo na rodoviária de Niterói ali, tomamos um café, poxa, não vai dar não sei o quê, achei ele meio... Aí no dia seguinte ele deixou um recado da secretária eletrônica do Samuca. Secretária eletrônica é a caixa postal, né? Que existia em telefone fixo. E estava assim, eu preciso falar com vocês. Né? Aí nós voltamos lá e falamos assim, olha aqui, ao invés do programa, vocês não querem pegar a rádio toda, não? Nós conseguimos agora a frequência no Sumaré, papapá e tal. Eu, na verdade, eu fiquei numa euforia, né? Ele falando aquilo, aí veio na minha cabeça tudo que eu pensei sobre rádio, tudo que eu imaginei, um sonho, não sei o quê. E uma rádio, seria uma rádio rock e tal. E eles tinham um plano lá de fazer uma rádio para motéis, sabe? Seria a Fluminense e a Rádio do Amor. Até uma coisa legal, romântica, os coraçõezinhos e tal. E a Rádio do Amor foi dançando naquele momento e tal. Aí, bom, o filme vai. Começa a ficção. O Samuca, 15 dias depois, falou assim: as instalações da rádio ainda eram precárias, pô, né? Enfim, vocês vão ver no filme, são cena, dá muita risada e tal. Em nenhum momento há um demérito, é uma questão mesmo dali. Aí 15 dias depois chegou para mim e falou assim: pô, não vai dar para ficar não, porque eu tinha saído do Jornal Brasil e ele também. Eu da Rádio Jornal Brasil, Rádio Cidade, e ele estava de férias. Eu vou voltar. Falei, não, tudo bem. Então, aí ficamos eu, Sérgio Vasconcelos e a Maurício Santos, que é editor da tarde da Tribuna. Né? Começamos a montar a rádio. Foi em mais ou menos junho de 81, não sei o quê. Aí entra um lance que eu queria deixar claro aqui para os telespectadores, né, os leitores, os ouvintes, é o seguinte: a rádio foi uma rádio de uma construção muito técnica. Não foi uma coisa assim, não, uma rádio técnica porque você... Uma vez eu estava num voo de Curitiba para o Rio, quase meio que dormindo assim, pensando, se eu tivesse uma rádio, eu ia fazer isso, ia fazer isso. Então, as ideias, né, que eu tinha as ideias com a Maurício e tal. A Maurício é um cara bom de linguagem, né? E nós começamos então a construir a Rádio Fluminense, até que
o João Luiz Faria Neto, que era consultor do grupo, chegou para mim e falou o seguinte: olha aqui, vocês vão tocar uma banda que eu ouvi lá em casa, meu filho, Black Sabbath, vocês vão tocar. Vocês vão tocar Iron Maiden, vamos tocar. Quer dizer, vocês vão tocar rock pesado, vamos tocar. Então põe voz suave, para compensar e tal. E não tem nenhuma rádio com voz feminina, porque havia, na época, um machismo enorme. Era uma coisa horrorosa. Tinha 2 locutoras no Rio, a Malu Guimarães e a Maravilha Rodrigues. Não tinha mais locutora, mulher, tudo homem, né? E a alegação engraçada, a alegação de alguns colegas de mercado, então eles diziam assim, não, porque não pode botar mulher, porque se o cara liga o rádio e a mulher dele está ouvindo o rádio, vai ficar com ciúme da voz da mulher. Umas coisas assim, muito doidas. Aí nós fizemos um concurso, locutoras sem experiência, fizemos anúncio nos jornais, né, comparecer. A única exigência, inglês fluente. Aí apareceram perto de 300 meninas, mulheres. Aí tinha enfermeira, médica, tinha gari, tinha vários tipos de mulheres, de profissões e tal, querendo ser locutora. E quem fez a seleção foi a Mauri. A Mauri selecionou. Elas não tinham ideia, não tinham a menor ideia, as candidatas, do que elas iam tocar. Elas sabiam, tinham ideia do que elas iam treinar para ser locutora. Nenhuma é locutora, a não ser 2, que era a Mônica Venerable, que já era de lá. Eu peguei a Mônica, ela tinha sido demitida. Eu estava na portaria, não conhecia, saiu injuriada. Olha aqui, vocês vão assumir essa rádio aí, sucesso, eu era locutora daqui. Eu falei, vem. Eu falei, pô, essa garota tem um espírito interessante para a rádio aqui e tal. Aí consegui negociar, a volta dela ficou na nossa rádio. Ela estava na M. E a rádio foi indo, né? Aí, com a estreia, dia 1º de março de 82, na madrugada, então já 3 madrugadas viradas lá. Eu, Sérgio, a Mauri e Alex Mariano, um amigo meu de adolescência, queridíssimo, né? Que, pô, morreu num assalto aqui, cara. Foi efetiva 6 horas da tarde. Bom, nós estamos lá e tal, e daqui a pouco nós 3, enquanto estamos fazendo gravações de última hora, a rádio entra às 6 horas. Eram umas 5 da manhã, nós nos abraçamos assim, tinha um microfone, nos abraçamos assim, Fluminense FM, maldita, né? E ali, a gente não sabia que a gente estava carimbando, né? Por que maldita? Porque tocava os chamados malditos, que eram os compositores que o mercado olhava assim, eu quero distância desse cara, Sérgio Sampaio, Raul Seixas, um monte de malditos, né? Pô, e a rádio tinha uma afinidade com os malditos, entendeu? Por exemplo, o Egberto Gismonti, que para mim é o maior músico brasileiro, ele não tocava em rádio, não toca até hoje, tocava na Fluminense. Assim como o Hermeto Pascoal, que teve um concerto que ele fez com uma bacia de lavar roupa e tal, e a rádio tocava. E nós fizemos isso, o Fluminense é maldito. Esse negócio pegou de tal maneira, não, que nós não tínhamos ideia não tínhamos ideia da dimensão das coisas que a gente estava fazendo ali. Eu sei que era uma rádio muito organizada, as meninas excelentes locutoras, excelentes, poxa, espetáculo. A Maurício deu um show de treinamento. Elas falavam e operavam uma rádio, né? Operavam uma rádio analógica, que não era negócio de mouse, não, era botão, entendeu? Era picape, né? Então eram DJs, eram tudo, né? 7 locutoras, 7, por aí. E fomos indo e tal. E aí a gente sabia que ia marcar uma posição bacana no mercado, né? Pô, vamos... uma rádio boa e tal. Mas eu não queria imaginar que fosse aquela explosão que aconteceu. 82, porque uma semana depois o Ibope ligou pra gente, o Inácio Machado, um técnico do Ibope, foi lá, amigo e tal. Olha aqui, vocês estão crescendo 100% ao dia. Eu falei, não, 100% de um é 2. Né? Então, não, mas isso não, tá. Aí mostrou a tabela, rapaz. O negócio estava numa curva assim. Então a rádio começou a crescer demais. Né? Mas a gente... Né?
Eu até comentava, porque entrando com o Maurício, com o Serginho, com o Alex, pô, cara, isso aí é uma novidade, daqui a pouco sai todo mundo, não. Ela foi indo e a rádio tomou uma proporção enorme, até que ela entrou num contexto cultural do Rio de Janeiro, né? Ela demorou muito a fazer sucesso em Niterói. Se você perguntar por quê, eu não sei. Eu sei que ela começou pegando pela Tijuca, pela Zona Sul do Rio, pegou, depois voltou para a Zona Norte. Você vê isso tudo nas tabelas do Ibope, não sei o quê. A região 5, que era Niterói, e região 7, que era a Zona Sul. Niterói estava bem, mas estava em terceiro. Ali, foi para primeiro. Assim, 4 meses. Zona Sul, segundo. Tal. E aí aconteceu o nascimento da Rádio Fluminense. E daí veio Maldita. Essa gravação nós pusemos num negócio chamado cartucho, que era um negócio que apertava, ele voltava para o mesmo lugar. Rádios operavam assim. Aí a locutora, são 8h30, Fluminense FM, Maldita. Aí voltava a falar e tal. Esse negócio pegou, entendeu? Então, Maldita não foi nenhum tratado filosófico, teórico de comunicação, não. Foi apenas um abraço de 3 caras, cansados, 5 horas da manhã, lançando uma rádio. Muito bom, Luiz. E uma rádio maldita que acabou abraçando muita gente que não tocava em rádio, assim, digamos, tradicionais, né? E quais histórias você tem com esses artistas que, por exemplo, não tocavam num circuito mais tradicional de rádios e tinham na Maldita uma casa, por assim dizer? Você já disse em entrevista, por exemplo, que você tocava o álbum inteiro do Yes, que durava horas Os 4 lados. e, por exemplo, você para o rádio isso é um tempo muito grande. Então, qual a relação que você tinha com esse tipo de artista? Não necessariamente o Yes aqui que eu citei, mas artistas que hoje são consagrados e iam na Maldita, ouve aqui a minha fita, ouve aqui o meu CD, ou até com a gravadora que, eu tenho o Adam e as Formigas. Ouve aí se você vai gostar ou não. E até podia gostar ou não, mas você dava uma chance. Qual era a relação com esses artistas, com as gravadoras? Era de abraçar também? Vocês encontravam alguma resistência? Quais boas histórias você tem para contar? É o seguinte, você tem uma equipe de produtores, né? Uns 4 ou 5 ali na rádio, ficamos amigos e tal, e fazíamos a seleção, né? E existia uma lei, a atual Anatel, era Dentel, né? A lei dizia o seguinte, vocês são obrigados, todas as rádios, a tocar 25% de programação nacional por dia. Tinha que ter 25%. E depois das 20 horas, tem que ser 50%. Senão era multa, suspensão e perder canal. Era muito sério isso. Aí, e não tinha material de rock suficiente para abastecer aquilo. Só que nós temos uma riqueza na música brasileira incrível. Pô, você tem um Caetano Veloso que fez Araçá Azul, um álbum que até hoje 90% das pessoas não entenderam nada, entendeu? Você tem o Gilberto Gil com álbuns conceituais incríveis, aqueles que eu falei, Arrigo Barnabé, de São Paulo, o pessoal da Lira Paulistana. Começamos a tocar esse pessoal. A relação com os artistas era ótima, porque eu tinha saído da rádio JB/Cidade, estava em primeiro lugar. E a Rádio Cidade é uma rádio hitmaker, é uma rádio pop. Pop, era uma coisa industrial, tocava música de 3 minutos, 3 minutos, para. E eu fiz uma rádio anti-Rádio Cidade, no sentido horário, tipo o seguinte, vou fazer o contrário. E uma semana depois, fiquei muito emocionado, eu recebi uma camiseta da Rádio Cidade, assinada por todos os locutores, desejando sucesso da Rádio Fluminense, porque aquilo que estavam fazendo, nós estamos subvertendo a ordem, como uma vez eu disse no ar, não estamos subvertendo a desordem natural das coisas, porque não dá para você ter uma música de 3 minutos e 5, tirar 5 segundos, porque... Por quê? Não, porque nos Estados Unidos não. Mas a Rádio Cidade sabia, a Rádio Cidade tinha uma linguagem perfeita, Fernando Mansur, os locutores perfeitos. E a Fluminense, né, que era uma rádio pequenininha, né, Ana Fonzino, meu amigo. Aí os artistas começaram a chegar. Um dia eu trabalhando assim, meio-dia, o calor do cacete, eu trabalhando na sala, aí daqui a pouco
não tinha recepção, deixa nada. Eu até que abri a porta e entrava, assim, entendeu? Aí entrou, tudo bem? Falei, tudo bem. Um cara de macacão, assim. Ah, meu nome é Lobão. Falei, ô Lobão, como é que é? Luiz Antônio, prazer. Esse aqui é o Alex. Esse aqui é o Maurício, esse aqui é o Serginho. A gente, assim, um toca-disco, assim. Aí ele falou, pô, cara, eu gravei uma fita aqui, num estúdio profissional chamado Cena de Cinema. É um álbum que eu quero lançar e tal. Eu falei, cara, você não era de uma banda da Blitz, que tá começando lá no Arpoador e tal? É, eu sou baterista, eu tô saindo e tal. Aí pegamos a fita, fomos na máquina de um estúdio lá, pifada. Aí tem que comprar fusível. Aí fomos no estúdio do ar. Aí eu falei para o locutor, ó, então vamos tocar aqui uma música em off. Quando você não estiver falando, vai entrar a música, mas vai ficar tocando a música do ar e essa aqui que a gente vai ficar ouvindo. Pô, o negócio foi tão bom que eu resolvi inverter e toquei todo o álbum do Lobão, Cena de Cinema, no ar. Apresentado no ar, assim. E aí uma gravadora contratou, telefonou para lá, esse Lobão tá aí? O cara falou, quem? Lobão, tá aí. Não, vem aqui, eu quero assinar um contrato com você. Saiu o disco, Cena de Cinema. Aí começou uma onda, todo mundo levando fitinha, levando fita, não sei o quê. Tinha um grupo chamado Acidente, do Paulo Malária, né? Negócio de disco voador, não sei o quê e tal, aliás. Tocamos Acidente. E tinha muita coisa, eu vou dizer aqui com o maior respeito, que gente realmente que não sabia tocar e gente que estava com dificuldade de entender mais ou menos a linguagem, né, da gente. E eu falava, rapaz, você não tem que pensar na linguagem da rádio, tem que pensar na linguagem de vocês, pô. Você tá entendendo? Aí quando eu fui indo, então teve muito conflito. Conflito que tinha os produtores lá da rádio invocados, né? Aí tinha bate-boca, aí iam reclamar comigo, não, o cara me distratou, que um cara lá falou que, não, ele disse que ia jogar minha fita pela janela, né? Aí eu falei, não, calma aí, cara, não. Aí eu chamei o cara, meu amigo, porra, a fita pela janela, foi, não disse isso. Eu disse que ia jogar ele pela janela. E o cara é chato pra cacete, não sei o que. Eu falei, calma aí e tal. Então tinha muito isso aí que dava vida à rádio. Cara. Se a gente batia boca com o ouvinte, assim, no elevador. Eu cansei de ver o cara chegar pra trabalhar, produtor. Você que tá, que isso, rapaz? Você gostou o quê, rapaz? Não sei, ouvinte discutindo. Não devia ter colocado aquilo, não sei o que, não gostei. Então era uma coisa que era uma rádio deles também, né? E tudo isso com a suprassumo da baixa tecnologia. Era tudo analógico, como falei aqui, né? Aí, eu tô falando demais aqui, tem que avisar, hein? Pô. Não, pode ir, à vontade. Aí é o seguinte, você tem um botão, né? É uma mesa, olha o nome da mesa melhor do mundo, Harry Gates, né? Mas daquela tinha 20 anos de uso, mas não tem problema nenhum, né? E tem uma chave MIC, né? Faz assim, ó. Acende a luz, que vem filme, no ar, né? Aí, você tá ouvindo o Rádio Fluminense FM e tal, né? ZYD, papapá e tal. Fechou, apagou a luz. O defeito que deu nessa chave, que só poderia ter acontecido naquela rádio, é que ela abria o microfone, entendeu? E a luz apagava, para dizer que não estava no ar, mas continuou no ar. Deu um curto. Então, eu estava no carro indo trabalhar, ouvindo a locutora conversando com a outra sobre ciclo menstrual. Não sei não, falando mal de mim, entendeu? Foi um negócio, rapaz, assim, e eu acelerando, parando em orelhão, tentando ligar o orelhão. As pessoas sabem, né? Botava a ficha, ocupado, porque só tinha um telefone. Esse Luiz Antônio é neurótico, esse Luiz Antônio não sei o quê, precisa arrumar uma mulher. Mas nesse nível o negócio. E eu na rua, desesperado, e a audiência achando que era roteirizado, cara. Que era uma coisa...
e me esculachando, eu comecei a passar mal, cara. Aqui perto, na Visconde Itaboraí. Eu falei, cara, não estou me sentindo bem, não. Não tenho condição, vou fazer. Aí, quando eu cheguei na rádio, eu entrei no estúdio e falei assim, aí as duas locutoras, tá no ar. O quê? Tá no ar. Cara, uma meio que bambeou. Vocês estão no ar. E o nosso técnico tinha saído para na casa da sogra resolver o negócio. Aí todo mundo, nós ficamos mudos, entendeu? Até 6 horas da tarde, dando pé ante pé. Aí uma dessas locutoras depois me procurou na minha sala. O que você ouviu falar? Eu também não passei recibo não, sabia? Não, nada demais não, só uns comentários a respeito do meu temperamento, das necessidades, então não foi nada demais não. Ai, eu falei umas coisas meio... Não, isso é normal. Na verdade, uma invasão do seu trabalho, pô, e tal, não sei o quê. Aí tá, aí deu uma pequena confusão lá, não sei o quê, tarará. E nosso medo era a Anatel, Dentel, perceber esse negócio, porque teve muito palavrão, cara, muito. E aí, não deu nada errado. Chegou o técnico e falou, eu nunca vi isso acontecer. Eu falei, também não. Você fechar o microfone, apagar a luz e ele continuar? Então parecia que tinha vida própria, aquele negócio ali, entendeu? Então, essa proposta com os artistas entendiam isso, mas eles percebiam que não era uma rádio maluquete. Não era não. A gente tinha uma técnica, agora as coisas aconteciam. Eu não posso fazer nada, cara. O inusitado acontecia. Isso é imponderável, né? É imponderável futebol clube, estava ali o tempo todo. Agora eu gostaria de fazer uma provocação, né? Provoca. Você comentou sobre o crescimento exponencial da rádio ali, a partir de 82. Eu queria saber a que se deve esse sucesso na sua visão, né? Falar sobre o texto da rádio, sobre o que tinha na programação da rádio e uma pergunta um pouco curiosa é se caberia uma maldita hoje em dia. Vamos lá, eu acho que o sucesso da rádio foi por causa, primeiro, do texto, porque era uma rádio toda roteirizada. Foi um período que a moda no mundo inteiro, as rádios pop, era o locutor falar, oi, Gracinha, como é que é? Uma intimidade. E nós não tínhamos essa intimidade, nós éramos uma rádio assim muito, não vou dizer formal, não, uma rádio mais coloquial, entendeu? A locutora dizia assim, boa tarde, agora são 2h10, nesse momento, fulano de tal fez isso, tinha um jornalismo muito forte, sim, não tinha gritaria, e tal. Bom, isso aí já foi uma diferença. Segundo, o caldo cultural, piadas, departamento de promoções, umas coisas engraçadas pra cacete, assim, tipo Adão e as Formigas, a promoção que nós fizemos foi um desastre, mas foi desastre no bom sentido, porque a pessoa tinha que levar um copo de formiga para trocar, entendeu? Por um adesivo da rádio, uma coisa assim. Adão e as Formigas, né? Adam and the Ants. Acabou quase virar o carro lá no Arpoador. Camiseta era uma camiseta cheia de formiguinhas assim. Tem até uma foto minha no Google, que tô eu e 2 locutoras, eu tô com essa camisa, cheia de formiga. A camisa virou Aí eram 11 horas da manhã de domingo, né? Tocou o telefone lá em casa, a locutora desesperada. O que foi? Tá dando um mau problema no Arpoador. Porque acabaram as camisetas e os caras ficam cheios de formiga. Nós estamos falando, leva um vidro cheio de formiga e troca por uma camiseta. E a rádio usava uma belina no jornal, era um carro, não, um Ford, uma perua, uma station, né? E botando formiga lá, os copos de formiga, não sei o que, o cara, o Lacombe, que Deus o tenha. Pô, eu tô na... Bom, se mandou, eu fui pra frente da rádio aqui na rodoviária, subi em cima de um tijolo, que tinha uns ouvintes lá, querendo fazer uma arruaça, falei, olha aqui, vocês vão tirar a rádio do ar, hein, cara? Aí, vocês vão tirar a rádio do ar. Pô, sai daqui que nunca acabaram as camisetas. Não tenho, não, mas peraí, eu tô cheio de formiga. Cara, aí deu um vale formiga pros caras, entendeu? Tipo assim, você trouxe o copo, vale uma camiseta, e a gravadora que fez a camiseta não tá sabendo de nada, domingo, né?
Na segunda-feira pedimos mais 50 camisetas para cobrir. E os vidros, as formigas, foram lá para a cobertura, onde ficava a nossa sala. Onde eu, sinceramente, trabalhava sem camisa, porque meu amigo era um calor, né? Sem camisa, dá para a ponta da areia, assim. Aí um dia, nesse dia, eu falei, pô, que coisa, cara. Negócio dessas formigas aqui e tal. Aí chegou o IBAMA, na época do BDF, IBAMA, chegou um fiscal no dia seguinte. Era proibido pegar formiga nativa. Eu falei, vocês não poderiam ter feito um negócio desse, não sei o quê. Aí o Álvaro, que era promoções e também advogado, falou assim, mas peraí, a lei diz que quem pega a formiga é que é o, né, digamos, o meliante. Não, mas a rádio fez a receptação dos insetos, né? Aí eu falei, meu amigo, é o seguinte, nós estamos duros e tal. E até falei um negócio, o cara achou que eu estava de brincadeira, eu falei assim, olha aqui, se não for multa, pode prender, não tem problema nenhum. O problema não pode multar, a gente não tem grana. Aí o cara, não, porque se vocês devolverem no prazo de tantos dias, não sei o que, para... Aí eu pensei, como é que eu vou chegar para cada ouvinte agora? Você pegou a formiga onde? Eu devolvi. Aí, pô, pegamos o carro lá, cara, fomos no Parque da Cidade, despejamos tudo lá. Saúva, tudo misturado, umas pretas, não sei o quê. Aí descemos de lá e tal. Aí o cara voltou, quarta-feira, estamos os vidros todos vazios e locutora chorando. O que faz? Cara, algumas formigas saíram dos vidros e começaram a descer a escada, entrar no estúdio. E começou a picar as meninas, a gente. Foi uma tragédia aquele negócio lá. Aí eu cheguei pro cara, e agora? Vai fazer o quê, cara? Reproduziram aqui dentro as formigas e tal. Não, mas peraí, aí deu uma confusão. Aí chegou na direção da empresa, né? Foi uma reunião, acho que mais bizarra da história daquela empresa, porque foi eu, o presidente, Alberto Torres, superintendente, a F. Amora, e o cara do IBAMA, IBDF, sobre formigas in natura, formigas, não sei o quê, dentro de uma rádio. Aí eu, advogado, na verdade, né, não há mais dano, porque se eles devolveram o habitat natural, o cara falou, qual foi o habitat natural? Eu falei, porra, você sobe ali o Parque da Cidade, tem rampa de voo livre e tal. Pô, tá cheio de formiga lá, pusemos lá. Mas o cara, você colocou as espécies, eu não entendo o negócio de formiga. Aí começou, cara. Bom, eu sei que o cara sumiu, entendeu? A rádio ficou. Aí a gravadora, que botou a gente na roubada, pô, achei legal pra caramba. Olha aqui, vocês querendo, o nosso departamento jurídico vai estar à disposição de vocês, entendeu? Nós tínhamos o jurídico. Não precisa não e tal, mas, pô, de certa maneira, pô, graças a Deus. Se pegar pesado, é a Sony Music. Pô, vai encarar a Sony que assumiu a promoção. A ideia foi nossa, mas, pô, eles foram cúmplices e tal. Quero dizer com isso, e dizer uma coisa, quem é que não ia ouvir uma rádio dessa, cara? Essa novela da Formiga foi mais de uma semana de luta. Nós estamos com um problema aqui. E negociando, mas era verdade. Microfone com formiga andando. Tem um problema aqui, sério. Para, tá entendendo? Isso sem falar de uma história, não vou citar nomes e tal, de um cara que entrou com um revólver na mão, dentro do estúdio. Ele falou, você viu fulano aí? Aí a locutora, não. Se ele aparecer, diz que eu vou matar. Eu vou matar ele. A locutora, deixa só passar essa música aqui. Pô, deixa passar essa música aqui. Ligou pra quem? Pra mim. Pô, fulano. Aí eu chamei o cara lá. Pô, aí eu descobri, cara, o cara tá sendo procurado. Você que não faz essas matérias aqui de... Como é? O cara com... Como é que o cara tá procurado pela justiça? Sim. É localizado? Como é que é? Foragido. Ele era foragido de Volta Redonda por uma tentativa de homicídio. E foi parar lá na rádio. Eu achei que era funcionário, também não era. Aí ele foi contratado. Bom, chamei esse cara lá e falei assim, olha, você é um foragido. Pois é e tal. Então você vai ter a segunda chance, entendeu? Me dá o revólver. Ele falou, eu já dispensei o revólver.
Então você não vai dar tiro em ninguém e tal, e a gente vai... Aí eu fiz um atestado lá, isso tudo sem conhecimento da empresa, cara. Foi um atestado dizendo, fulano de tal decidiu ser um bom cidadão, parará. E a Rádio Fluminense, FM, assume qualquer atitude que toma na rua e tal. Aí deu o papel para ele, olha aqui você tá, né? E a assinatura eu fiz assim, um negócio meio... E ele ficou todo feliz, cara. Virou um funcionário padrão, esse cara. E o cara queria matar, ele resolveu não matar mais, ficou tudo certo e tal. Então, volta a pergunta. Uma rádio como essa, você deixaria de ouvir? Muita gente diz que não. E uma rádio como essa é possível hoje? Não. Não dá. Não dá, cara. As pessoas não iam entender. Tá tudo muito deflagrado, muito separado. Tá tudo assim enfim, né? O mundo evoluiu. Acho que evoluiu tanto que voltou o velocímetro e voltou para baixo de novo, porque você não pode mais chegar, fazer uma campanha de trocar formiga por camiseta. Cara, os movimentos, imagina os movimentos todos ambientalistas, iam voar no pescoço da gente, ia vir Ministério Público, não sei o quê. Uma vez sorteamos um macaco lá, mas é um macaco de carro para levantar. Mas o cara não disse, de propósito. Olha aí, concorre ao macaco, não sei. Então, isso você não pode falar um negócio de hoje, não pode, cara. Não pode. Então, eu acho que 95% do humor da rádio ia ser previamente cortado, entendeu? E aí eu acho que, a não ser que a gente forçasse uma barra e fosse partir para cima, mas não tinha problema. E o fato de meninas terem um poder, isso na época, cara, foi um orgulho. O ouvinte tinha pelas locutoras um respeito maravilhoso, entendeu? Eu não conheço o caso, a não ser que uma venha aí, alguém chega e fale alguma coisa, mas eu não conheço um caso de assédio, nem em promoção ao vivo, em show que elas iam apresentar, não. Um respeito assim, tipo o seguinte, pô, bacana, um respeito legal. Ficaram amigos, trocavam cartas e tal, mas não tinha essa, sabe, essa molestação, não tinha. Então eu acho que a rádio está há 42 anos fazendo isso, acho que por causa disso. E fora do ar, né? Ainda tem isso. Está fora do ar. E Luiz, complementando a pergunta do Pedro, Tô falando demais, hein? não, pode ir falando. Qualquer coisa a gente faz parte 2, 3. É, Hoje em dia, uma rádio fluminense não se criaria, por assim dizer. Mas na década de 80, que era por mais que tivesse uma pseudo-abertura do Figueiredo, como era a Rádio Fluminense na ditadura? Vocês sofriam muito com isso? Não. Vocês tinham muito censor indo lá? Porque você deu os exemplos aí das promoções do Macaco, da Formiga, mas também era uma rádio que tocava rock, que desde que o rock é rock, sempre foi visto como Rebelde. um estilo rebelde, de gente doida, de drogas, de comportamento agressivo. Como era essa existência da Maldita no período da ditadura? Cara, era uma existência, assim, como o Figueiredo, eu, não coincidentemente, eu cobri a abertura política como jornalista da Rádio Nova Brasil. Eu via muito Figueiredo, eu prendo e arrebento, não sei o quê, o próprio Geisel falando, general também e tal. Eu não tive preocupação nenhuma, né? Porque a gente estava fazendo a coisa certa. A gente não estava fazendo nada, né? Agora, por exemplo, tem uma promoção lá, que era o seguinte, no dia que a Nicarágua teve um ditador, né, chamado Anastácio Somoza, que era um sanguinário, não sei o quê. Se bem que, infelizmente, voltou a ser sanguinário também, mas é uma questão que eu não vou colocar aqui. E o comandante Zero, que é o presidente atual lá, líder da Revolução, deu um jeito de... Esse general se mandou para o Paraguai, onde deram um tiro de bazuca na Mercedes que ele estava e morreu. Foi isso. Aí de manhã cedo a rádio deu. A rádio tinha isso lá. Morreu hoje no Paraguai, em Assunção, o general Anastácio Somoza, não sei o que, não sei o que lá. Aí, Fluminense FM, maldita, Deus o tenha. Tinha esses lá. Aí, à tarde, a promoção. Ganha um disco do The Police,
quem disser o nome do ditador que morreu com tiro de bazuca em Assunção do Paraguai. Não é uma promoção normal, né? E em menos de um minuto, mais de 50 ouvintes acertaram. Achar sua moça, achar sua moça. Aí eu falei, bom, agora vem aquela velha visita da Polícia Federal, vai entrar aqui, né? Me chamar. Não teve nada. Um dia nós pusemos o Alfredo Sirquis. Tinha acabado de voltar do exílio. E cara de esquerda, então no ar. Alfredo Sirquis, como é que foi lá, não sei o quê, como é que é a social-democracia, não sei o quê. Não deu problema nenhum. Agora, o apogeu do teste que nós fizemos foi quando nós rompemos a censura. Vou explicar. Em 79, a ditadura suspendeu a censura aos jornais, prévia. Que você estava aqui trabalhando, entendeu? Na Niterói Manilha, um gafanhoto pegou um Fusca, o Fusca capotou. Aí tinha um cara do lado, da polícia, ele lia, aí dava uma pilô azul, aprovado, vermelho, não entrava. Era isso a maneira de trabalhar. Nas mídias alternativas, né? Não nas grandes. Essa censura foi suspensa. E como havia uma abertura política em andamento, eles também não começaram a mexer muito em rádio, não, porque rádio é um perigo. Para qualquer tipo de regime totalitário, o rádio é um perigo, porque ele chega no bolso do cara. E não mais agora, que está online, não sei o que. Pô. E aí, nós não fomos perturbados, assim, diretamente, né? A única coisa que deu problema foi Maldita. Eu fui... O apelido Maldito, sabe por quê? O presidente da então Anatel era evangélico. E ele disse que era o nome do diabo. E proibiu o Maldito. Não, desculpe, deixa eu falar primeiro da censura. No dia da emenda direta já, saiu uma nota, depois de muitos anos, dizendo que proibida a divulgação de qualquer manifestação em Brasília ou qualquer capital do país referente a movimento direta já que estava sendo, naquele dia, votado. Aí eu peguei aquilo com um amigo em Brasília e tal, eu desci na direção, falei com o doutor Alberto Torres. Doutor Alberto, estou com essa censura aqui. Aí ele olhou para mim assim, o velhinho, falou assim, mas a rádio não é maldita? Nós não estamos na abertura política, pode dar notícia, beleza, botei o cara no ar. Nesse momento, o general Newton Cruz, com um cavalo branco, está espancando as pessoas. Eu só esperando a hora que havia um pé na porta. Falei, pô, vamos lacrar a rádio. Não aconteceu nada. Nisso, os outros começaram a dar também. Não foi por causa da gente, não, tá? O rompimento com a censura foi meio que na pele. Nós demos tudo, detalhes assim. Só não podíamos dar o nome do cara, que era funcionário público. E tinha medo de ser demitido. Ele estava na janela, vendo aquilo tudo. Nesse momento, o aborto elétrico, da banda do Renato Russo, os cacetetes elétricos aqui, em cima dos estudantes, em Brasília e tal, a rádio, pá, tal. Aí, horas depois, eu estava na nossa sala, que não tinha uma sala, era uma sala coletiva. Eu não vou dizer a você que eu estava esperando o pé na porta, né? Eu esperava que eles fossem lá no transmissor e tirassem. Mas ia dar uma confusão, cara, porque e a abertura política? Como é que ia ficar? Então, nós rompemos com essa abertura política, fizemos a nossa lá, e a rádio foi seguindo com a sua linguagem cada vez mais ousada. Aí que tá. Eu tinha um programa chamado Pelos Porões do Rock. A gente sabe o que é uma lauda, né? O leitor, uma lauda são 30 linhas, né? Eu escrevia 15 laudas. O programa tocava 3 músicas por hora. Era uma novela. Uma personagem chamada Tânia de Rio Bonito. Ela era uma intelectual que morava em lugar desconhecido, entendeu? E aí ela dava receita de bolo. E as receitas eram assim. Você pega, por exemplo, a estrela soviética, você junta com alguns requisitos da Polônia, junta com um pouquinho de charuto cubano, ela está fazendo construção de regime político dentro das receitas, entendeu? Aí, eu falei, isso vai acabar dando confusão. E o pior não é isso,
eu não tinha o que sortear no programa. Fui numa loja que tem aqui na Barão do Amazonas, comprei 3 lampiões, que era purão. Olha, vai ganhar um lampião, entendeu? Lampião a querosene, tal. Pô, até caro pra cacete, sabia? Falei, pô, pedi reembolso do lampião, pô. Aí tinha uns 3 lampiões assim. Um deles eu peguei pra mim, porque o ouvinte ganhou, tinha 8 anos. A melhor resenha, quer dizer, a maior resenha com uma receita extraordinária. E o cara deu uma ideia, Criança, né? deu uma ideia de encher o navio de generais e sair, ir embora e soltar no mar. Ganhou. Entendeu? Você imagina, cara, se você for isso no ar hoje, cara, encher o navio de senadores do Centrão, você acha que ia continuar? Não ia, cara, não ia. Entendeu? Isso rolava lá, entendeu? Então, enfim, é isso aí. É isso que... Vamos mudar um pouco de assunto, né? Eu gostaria de. Você contou tantas histórias. Pois é, tô falando demais. Não, não é isso não. Você contou tantas histórias sobre a rádio e tudo mais. Eu gostaria de saber se você já pensou que sua história daria um filme. E como é que foi receber o convite, né? Para que sua história estivesse nas telonas, no longa-metragem. Ora, eu nunca imaginei um negócio perto, né? Eu até achei que era trote quando a Renata Almeida Magalhães, que é a produtora, né? É sócia do Cacá Diegues e mulher dele, na produtora, ligou. Luiz Antônio, tudo bem, meu nome é Renata, papai, eu tô seu livro aqui, nós queremos filmar ele. Aí, falei, tá bom. E tinha um cara assim, que eu tinha acabado de conhecer, o Baião, roteirista. Falei, nós vamos ver um roteirista. Falei, eu posso sugerir um, não sei o quê. E aí foi indo, entendeu? Mas eu só tive a real mesmo, né? Eu cheguei em casa, minha querida mãe, que, pô, eu falei, pô, mas isso aqui me ligou hoje, cara. Na casa dela, fomos almoçar lá. Quem? A mulher do Cacá Diegues, fazer um filme lá, que eu sou um personagem. Aí sabe como é que é mãe, né? Mas tem mais, tá mais do que na hora. Você quer... tal. Bom, eu só tive certeza quando eu vi o Johnny Massaro atuando. Eles me chamaram lá para ver se tinha algum erro de postura em relação à década de 80 e tal. Porque esse filme é uma ficção. Esse filme ele é uma releitura, uma adaptação do meu livro. Tem muita coisa engraçadíssima que não aconteceu. Tem muita, né? É evidente que não dá para botar um selo na tela. Isso aqui é verdade. Isso aqui não foi, não vai ser isso, né? Mas quando eu vi o cara, eu falei, pô, eu não me senti bem não. Eu fiquei meio... Eu me lembro que foi na... Vocês sabem onde é que é o Teatro Rival? Ali. Sim. Pois é, foi ali. Simulando um show no Canecão. E o Johnny Massaro apareceu como Luiz Antônio. Isso aí já é esquisito, sabe? Um cara, imagina, um Luan, um Pedro, ali, né? Igualzinho a você, gestual, modo de falar. Eu tinha esquecido que esse cara ficou 6 meses conversando comigo, cara. Ele me ligava. Olha aqui, o que você acha disso? Eu achei que era alguma coisa que ele estava anotando lá. Não, ele estava estudando o tal da composição de personagens, não sei o quê. Cara, um grande profissional, não sei o quê. E que ele teve um estresse lá no show. E eu vendo a cena assim, na minha frente, cara. As câmeras assim. Falei, cara, tá igual a mim, cara. Eu saí dali, fui para um bar chamado Amarelinho, que eu não bebo, não. Peguei 2 Coca-Cola direto. Doideira isso, cara. Aparecia uma coisa mediúnica. O cara parecia recebido meu espírito. Eu falei, pô, que isso, não sei. Quando terminou, fui lá falar com ele, né? Fui falar com o Tomás Portela, o diretor. Falei, cara, eu tô chocado, né? Esse cara igualzinho, não sei o que. Aí ele falou, muito trabalho, não sei o quê. E ele ficou todo satisfeito, porque ele também estava na dúvida, né? O Johnny estava na dúvida, não sei o que e tal. Eu comecei a chamar de Luiz Antônio, não sei o quê. Eu sei que eu devagar, fui disfarçando e tal, eu parei de ver a filmagem. Eu estava me dando uma angústia, cara, porque é muito igual, cara. Nação estranha. Muito igual. Parece que, sei lá, um clone. Tem uma hora que ele fala um negócio assim.
Tem até uma chamada que ele fala assim: a melhor não, a única. Porra, eu falei, porra, esse cara sou eu, cara. Esse cara sou eu. Aí saí dali meio baleado, não sei o quê. Ainda bem que eu faço a psicanálise, né? E aí eu falei para o analista: vai ser uma festa para você, porque você vai ver como é que eu era. Né? Ainda tem isso, né? Como é que eu era e tal. E a geração deles, da Marina, dos atores todos, é a geração de vocês, entendeu? É uma geração que não assistiu a década de 80 como personagem, né? Assistiu talvez depois com Festa Plock, umas coisas assim de referências musicais à década de 80, né? Que foi uma década de muita alegria. A década de 80, ela foi de muita alegria e muita liberação, sabe? Então, você ia no Circo Voador, que era a minha segunda casa, né? Ia lá, aí, de repente, contava um amigo meu, vai ver o show, não, hoje vem aqui dar beijo na boca. Aí saiu, aí encontrava com a menina, porra, não sei, não tinha muita explicação. Não tinha muito essa repressão, não sei explicar. Mas acontece que eu hoje eu já era. Né? O que está valendo agora é o que. Eu acho que o novo, a música do Zé Rodrigues, o novo sempre vence, cara. O novo tem sempre razão. Então eu tenho que aprender alguma coisa aí com o mundo de hoje. Agora, se vão ter um mergulho vendo esse filme na década de 80, raro. Raro, porque a fala é anos 80, as músicas são anos 80. Eu fiz a direção musical, fiz 6 versões. 6. Por quê? É muito caro. Muito caro. Então comecei a pegar alternativa. Aí peguei alternativo lá do Z. Tava aí. Será que ficou legal? E o Dado Villa-Lobos fez a trilha sonora. Entendeu? Os sons de guitarra, ficou espetacular, cara. As músicas incidentais. Então, no final das contas, entendeu? O que aconteceu foi um filme maravilhoso, entendeu? Eu vi um rascunho dele, né? Vou ver o definitivo, não vi ainda. Ficou maravilhoso o filme, entendeu? Então eu tô com muito orgulho disso agora. Repetindo, eu jamais imaginaria que eu ia entrar. Não fiz isso. Não. E, Luiz, falando ainda sobre o filme, ele, no trailer, dá pra ver que o filme aborda bastante a influência que a Maldita teve no Rock in Rio, na primeira edição de 85, vai fazer agora 40 anos. Como é que foi essa relação do primeiro Rock in Rio com a rádio? Eu gostaria de lembrar que esse filme ele é uma ficção, né? Que existe um documentário chamado A Maldita, que foi feito pela TT Matos. É lindo o filme, entendeu? Aí sim, personagens reais, pessoas que trabalharam na rádio estão falando e tal. Nesse filme, Aumenta que o Rock and Roll, não tem as pessoas falando, são atores. Não existem os personagens. Tipo assim, quem sou eu desse filme? Só existe personagem Luiz Antônio, Samuca e mais os 2 ou 3 que são de outros setores. O Rock in Rio foi o seguinte: um dia eu estava lá na sala de produção da rádio, sentado sempre com 2 ou 3 e tal, o telefone conseguiram ligar para lá, né? E aí, era o Roberto Medina que ia falar. Eu não sabia qual era o assunto que o Roberto Medina queria tratar com a gente. Falei, mas eu pensei logo em anúncio. Falei, pô, vai botar um anúncio, se Deus quiser, na rádio. Então. Aí ele pediu chamar para uma reunião. A reunião foi na Fonte da Saudade ali, na Lagoa, né? Na Artplan, a agência dele. Aí fomos eu e mais 2 ou 3 lá da rádio, na reunião. Aí ele falou, olha, muito prazer, Roberto Medina e tal, eu vou fazer um festival maior que o Woodstock. Aí eu pensando, ele tinha trazido Frank Sinatra já. E Frank Sinatra, meu amigo, acredite se quiser, cantou no Maracanã, no campo, em 1980. Falei, pô, esse cara, ele pode ter bebido mal, mas se ele bebeu mal, ele tá falando que vai fazer um festival maior que o Woodstock, vou fazer o quê? Vou questionar. A rádio de vocês, aí mostrou lá um gráfico, entre né, o público do festival, ela tá... Eu preciso de uma orientação em relação aos artistas internacionais que a gente vai trazer. Internacionais.
Então, eu queria fazer uma parceria com a rádio, de vocês fazerem uma enquete na rádio, sem revelar para que é. Isso aí foi em meados de 84. Sem revelar o que é, entendeu? E me dar depois um resultado e tal. Falei, tá bom. Aí chegamos lá, fizemos uma pergunta mais ou menos assim. Se você fosse fazer um festival hoje, maior que o de Stock no Rio de Janeiro, quem internacional você traria, não sei o quê. Aí, pô, ganhou disparado o Led Zeppelin, que tinha acabado 5 anos antes. Depois veio o Dire Straits em segundo, que estava gravando o Brasil Army, não podia vir. Depois The Who, Yes, AC/DC. Pô, aí chegamos lá, né? Tudo tabuladinho, bonitinho, não sei o quê, ouvintes participando. O telefone era assim, ó, prem, prem, o dia inteiro tocando, pedindo música, não sei o quê. Aí ele falou assim, pô, que beleza, tá bom e tal. Tinha com ele o Oscar Ornstein, um cara. Você tem uma ideia de quem era o Oscar Ornstein? Foi ele que encomendou Garotas de Ipanema, pro Tom Jobim fazer. Esse cara, uma lenda dos lados. Esse foi para Nova York, foi para a Europa atrás dos caras e tal. Tempos depois, chamaram de volta lá. Contrataram todas as bandas que nós falamos. Com exceção, evidentemente, do Led Zeppelin, que tinha acabado. O Dire Straits não podia vir porque estava gravando o disco, e o The Who estava parado. São as três que não deu para vir. Aí, o Rio entrou numa onda, e aí a rádio já estava bem de audiência, começou a subir mais ainda, porque a gente começou a tocar as bandas, mas sem dizer o que era, né? Então a participação na rádio, ele diz, foi fundamental, porque deu um norte para o primeiro Rock in Rio. Aquele set que está ali, entendeu? Muitos daqueles ali saíram da Fluminense, né? E aí foram coisas incríveis, por exemplo, o fato da rádio ter transmitido parte do festival no Orelhão. Tinha um orelhão no gramado, assim, entendeu? Aí tinha umas 200 fichas de orelhão, pá, 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 pá. Aí, pô, e agora estamos aqui no Rock in Rio e tal. Aí você vai falar, vê que não teve nenhum tipo de repressão. Não, porque a TV Globo tinha os direitos do festival. Roberto Talma, que Deus o tenha, era super ouvinte da rádio. Então ele gostava de ver aqueles caras do orelhão ali fazendo pirataria mesmo, ali na frente do mundo e tal. E esse festival, ele para mim, me deu a oportunidade de tietar umas pessoas que eu queria tietar, entendeu? Porque tietar é um direito, né? E o jornalista, pô, eu sou jornalista desde pequeno, ele é meio que não vai tietar o cara também não. Pô, eu falei, não dá para chegar e, pô, não, você vê uma grande liderança, um presidente da ONU, uma coisa. Não pode tietar, é proibido, não sei o quê. Proibido não é de bom tom. Aí eu cheguei no almoço que as gravadoras fizeram por alguns artistas, né? Aí tietei o baixista do Yes, Chris Squire, cumprimentei ele assim, entendeu? O cara, 1,95 m de altura, eu fiquei olhando. Aí eu gostaria de ter feito uma foto da mão dele, assim, né? E botar na parede, porque é o contrabaixo, pô. Aí o cara da Warner chegou para ele, né, da gravadora, falou, ele é da rádio, uma rádio que toca o Yes todo, inclusive o álbum Tales from Topograph. Ele falou, como é que é? A rádio toca Tales os 4 lados, direto, que dava 20, dava 45 minutos de música, direto, Yes todo, tocava. Aí, Rita Lee tava, não sei o quê, pô, aí foi um lance, eu comecei a tietar mesmo, tietando, andando, aí tá todo mundo tietando também, aí, pô, tieta aqui, não sei o quê. O único cara insuportável é o Rod Stewart, insuportável e tal. E tinha um cara do AC/DC, que era o melhor deles para falar, que era o Brian Johnson, cantor, gente finíssima. Disse que o Angus Young é meio esquisito, não sei o quê. E aí eu saí dali inflado, daquele almoço, inflado, cheio de gravação, gravadorzinho, não sei o que e tal. Até que o Roberto Medina fechou a promoção oficial com a Rádio 98, que era uma rádio popular. A gente ficou injuriado, pô, xingando.
Isso não se faz, não sei o que e tal. Mas aí depois ficou convencido que podia ser oficial lá, mas as pessoas estão ouvindo a gente, né? Estão ouvindo a gente, tá. Por quê? Porque antes já tinha tido um lance com o Van Halen. Em 84, quando o Van Halen esteve no Brasil, o empresário deles procurou a rádio, para a rádio ser a promotora, a Fluminense, promotora do show do Van Halen no Maracanãzinho e tal. Uma época até que eu conheci ele. Entendeu? Aí houve uma reunião, né? Tudo foi acertado, sorteio de ingresso, não sei o quê. E aí a Rádio 98 foi de novo antes, foi convidada para ser a promotora oficial. Aí, pô, eu sou meio sangue de gasolina, meio esquentado, fiz uma besteira. Fui pro ar e falei assim, olha aí, pessoal, sabe aquela chamada que vocês estão ouvindo aqui na rádio, Van Halen, no Maracanãzinho e tal? Pois é, nós não temos mais nenhuma responsabilidade sobre esse show, hein? Aconteça o que acontecer, não é mais com a gente, não. Rapaz, deu uma confusão. A gravadora ligou, o presidente da gravadora, André Midani, era um francês. Pelo amor de Deus, tira essa chamada do ar. O que houve? Eu falei, o que houve? Que o cara chegou aqui e deu um banho na gente, pô. Entendeu? O mexicano chegou aqui, era o empresário do Van Halen, falou, pô, vou fazer aqui na rádio, nós enchemos a bola, aí no final levou para outra rádio. Aí ele falou assim, faz o seguinte, eu vou botar em comerciais aí a chamada... Eu falei, você não está entendendo, cara, você não está entendendo. Isso feriu nossa honra. Feriu nossa honra, cara, muita imaturidade. Feriu nossa honra, cara. Porque o Van Halen nunca tocou na Rádio 98, é verdade. O Van Halen toca aqui o dia inteiro, pô, não sei o que e tal. E eu vou falar com o Ed. O Ed, imagina, vou falar com o Ed e tal. Eu sei que no final, esse cara, pô, um cara muito querido, assim, pusemos de novo o negócio no ar, aí eu fui lá desfazer tudo. Olha, voltou a ser da Rádio Fluminense o show. Que o ouvinte falou assim, o que houve? Ele não vem não. Pô, você não tem uma responsabilidade? Roubaram equipamento, o que aconteceu? Eu já comprei ingresso, não sei o quê. Aí eu desfiz e tal. E aí, serviu como lição, né? Porque eu descobri que mídia não tem poder. Toda mídia é poderosa, até panfleto, entendeu? Então, não tem rádio pequena, rádio grande, não tem jornal grande, jornal pequeno, não tem televisão grande, não tem. Eu, por exemplo, sou editor da Tribuna, entendeu? Eu venho para cá de manhã cedo, né? Para mim, o jornal que eu tô é melhor que o New York Times, sinceramente falando. Eu faço com carinho, detalhismo, não sei o que e tal, porque senão, meu amigo, entendeu? É sua casa ali que você tá e tal. E aí, a Rádio Fluminense, a gente não tinha, eu tô falando, a noção da grandeza dela, dessa confusão com o Van Halen, confusão com o negócio de Rock in Rio. A rádio, quando criava confusão, era barra pesada. E questão até, nós vamos falar de drogas, né? As pessoas deviam imaginar, pelo tipo de som da rádio, o tipo de ideias e tal, que era um exército de doidões. Não tinha isso, tinha mais o que fazer, sabia? A minha relação com drogas é muito saudável, mas com os outros, entendeu? Porque comigo não quero muito, eu não tenho tempo para perder com um bugiganga de droga, bola de gude. Isso não tem, eu acho que tem que trabalhar sério e tal. Agora, eu não vou ficar dando lição de moral também não, entendeu? Cuidado, não, pô. Entendeu? Eu acho que o Cazuza mesmo falou, o Cazuza que era chapa da rádio, né? O Cazuza ia lá, entendeu? E um dia eu questionei ele, mas cara, você escreve o verso assim, meus heróis morreram de overdose, não sei o quê, e aí ele ficou olhando assim, e você também vai nessa? Entendeu? Ele ficou olhando assim, só, e peraí, cara, não, peraí não, é incoerente, você fica no radinho tocando, heróis morreram de overdose, e você, entendeu? Não respeita o tratamento, enfim, e o Cazuza foi um cara que eu conheci bem, saquei bem. Eu contei com o Cazuza umas 4 vezes. E a questão da rádio, ele dizia
exagerado pra caramba, ele era mesmo. Ele falou assim: depois da Tropicália, a Rádio Fluminense é a coisa mais importante que aconteceu nesse país. Fala nos shows, entendeu? Um cara que eu adoro, Everest Viana, sabe? Os Paralamas, pô, irmãos da gente, estavam sempre lá na rádio e tal. Irmãos depois, né? Porque ficou. Legião eu nunca vi, engraçado, né? Nunca vi Legião lá. E o Dado, que tá fazendo a trilha sonora do filme, né? Do Aumenta que é Rock and Roll, eu tenho falado com ele, falei, pô, a gente não se encontrou. Ele falou, pois é, engraçado, né? Né? Agora, Celso Blues Boy produziu um disco. Então foi um momento de, repito, de muita felicidade, muita harmonia, muita alegria, entendeu? Porque aquela década, ela foi fadada ao sucesso, não tem jeito. E a inflação de 235% ao ano. O desemprego de 15,7%. E nós estamos lá trabalhando, nós fizemos, entendeu? A nossa parte. E o que veio depois, não sei, porque o filme termina justamente quando eu saio da rádio, 85, tá? O filme termina. Então são as coincidências que acontecem, né? Eu estou muito agradecido a vocês por terem feito essa entrevista aí para divulgar a minha filha querida, filha de todos nós, né? A Mauri vai gostar de ver. A Mauri, Serginho, o pessoal que... A Mauri sofreu. A Mauri sofreu. Então, para você, leitor, espectador do Jornal A Tribuna, não se esqueça, dia 25 de abril, nos cinemas, Aumenta que é Rock and Roll, um filme sobre a história da Rádio Fluminense, um filme de ficção, mas com aquela pitada de realidade, né, com nosso editor Luiz Antônio Melo como personagem principal, um filme de comédia, um filme divertido, que para toda a família assistir.